E pai, vão trabalhar? Você tem vídeo para gravar? Isso, meu garoto. Vambora. Temos bons e baratos para fazer. Sobe aí. Meus nobres cartoleiros, esse é o Bons e Baratos da terceira rodada, com oferecimento de Tiquinhos Time, a escalação aí oficial da melhor calopsita cartoleira do Brasil. Antes de mais nada, preciso contar uma história para vocês, meus amigos. Como vocês sabem, essa terceira rodada é complicada por conta do sistema de valorização, né? O vídeo que eu gravei, o time Léo, durou 2 dias. Foi um dia estudando o esquema de valorização. Ei, rapaz, não é para comer minha barba, não. Você tá pensando o quê? O sistema de valorização e o segundo para poder preparar o vídeo de tanto trabalho que deu. Vocês viram que eu falei muito da relação da média e preço que o jogador tem que ter, né? Esses são os melhores para valorizar, porque quando ele tem a média alta em relação ao preço, ele não precisa tirar uma nota maior do que a média para valorizar. E depois eu fui entender por quê. Por conta das indas e vindas aí que acabam acontecendo com a gente, né? O Mário, do canal Gamer Marios, desde o ano passado, ele já fez um vídeo sobre valorização da terceira rodada. Esse ano ele repetiu o vídeo. O nosso amigo, ele pegou dicas com o campeão de cartoletas do Brasileirão de 2015, um cara que conseguiu mais de 600 cartoletas na competição. E nós podemos entender então e descobrir a forma correta de analisar essa terceira rodada. Os jogadores com a média alta em relação ao preço, eles são boas por conta da relação entre a média e o preço deles ser de pelo menos 60%. Então tá explicado. A gente sempre vai pegar o preço do jogador, vamos começar pela média do jogador, né não, Tiquinho? E dividir pelo preço dele. Se der a partir de 60%, ele já começa a valorizar. Deixa eu aparecer rapidinho aqui sem o Tiquinho só para dar essa acertada. O cálculo é feito em cima da média final do jogador. A gente tem que estipular uma nota dele para essa terceira rodada e aí sim calcular a sua média e dividir pelo preço dele, dando a partir de 60%. O jogador já tem uma valorização considerável. É isso aí, podemos continuar com o trabalho. Então aí ficou explicada essa questão. O nosso amigo está de parabéns pelo trabalho e coincidentemente ele assistiu o meu vídeo. Nos adicionamos aí no WhatsApp. E outro parceiraço meu, Marcelo Lala, do Cartolas FCS. Inclusive essa é uma liga paga, eu estou participando com a galera. Além de outras ligas pagas também, do nosso Bull Esportes. São camaradas aí que estiveram sempre conosco também para poder explicar e entendermos esse sistema de valorização da terceira rodada. E agora, aqui no Bons e Baratos, é claro que o esquema não vai ser diferente. Dessa vez nós vamos escalar de acordo com a média dos cartoleiros. Por conta da pontuação que a gente também está visando, alguns jogadores não são tão boas para valorização, porque eles têm a chance ali de secar e ter a média baixa. Mas a gente espera que eles façam os tais 5, 6, 7 pontos para já começarem a valorizar. E é claro, a gente não vai escalar um jogador para poder zicar, né? Então, antes da escalação também, claro, eu vou mostrar para vocês o desempenho do nosso amigo aqui. O que você está comendo? Mamá. Ah, muito bem. Só está conversando, tá batendo papo. Vamos então mostrar antes o desempenho do Bons e Baratos. Em seguida eu já vou para a escalação. Obrigado mais uma vez, meus nobres, por todo o apoio lá que vocês deram do nosso esforço. Eu recebi muitos elogios, isso deixa a gente muito satisfeito, viu? E com sentimento de missão cumprida, que é o que a gente sempre busca aí aqui no Super Dicas. Valeu, galera, fique aí com o trabalho, aquele abraço e bora mitar! Eu não vou mais aparecer em passagem,
vamos mostrar apenas o que temos para essa terceira rodada, de acordo com o Bons e Baratos. Dá tchau pro povo, Tiquinho. Aê, meu amigo. Pois bem, meus nobres, nessa imagem vocês podem ver que o Bons e Baratos pontuou na segunda rodada 42,72 pontos e o nosso patrimônio foi para 140,29 cartoletas. O Tiquinho tá ficando milionário. E agora nesse painel que tem aí o desempenho dos jogadores, repito a informação de que a pontuação foi 42,72 e a valorização final foi de 13,14 cartoletas. Um time escalado na segunda rodada com menos de 100 cartoletas e valorizou 13. Nós estamos muito satisfeitos por ter alcançado o objetivo. Da nossa escalação, apenas um jogador desvalorizou, foi o Fábio Santos, e o técnico Ney Franco. Nós tivemos uma escolha muito feliz. Vocês lembram que estava sobrando poucas cartoletas, então seria Ney Franco ou Marcelo Cabo. O Sport ainda poderia arrumar alguma coisa contra o Cruzeiro, não é verdade? E de fato arrumou, o jogo foi 1-1. O Ney Franco ainda fez 1,62, mesmo tendo desvalorizado, fez um pontinho. O Marcelo Cabo, o Atlético Goianiense, tomou um carrossel do Flamengo, não deu nem para anotar a placa. E aí, faço ideia, o desempenho do nosso amigo não deve ter sido nada bom. E no mais, os nossos jogadores, os melhores desempenhos foram dos atacantes. Bruno Henrique e Ángel Romero, mesmo não tendo feito gol. Casares foi muito bem também com a sua assistência. E o grande destaque, Pedro Jeromel, 8,2, a maior nota do time. Tá de parabéns também o Pedro Henrique por ter mantido o SG e mantido a sua nota de 5 pontos. Uma pena o Alex Muralha, goleiro, ter o SG e não fazer defesa difícil é sempre uma tristeza muito grande, mas pelo menos não tomou gol e ainda valorizou um pouquinho. E agora então vamos à escalação para essa terceira rodada. Eis aí então o nosso esquadrão para a rodada. Diferente do meu time principal, eu tô indo um pouco mais na lógica, com Bons e Baratos, mantendo o esquema 4-3-3, pegando os jogadores aí do Botafogo e da Chapecoense, que eu evitei no time principal. Mesmo assim, eu ainda coloquei o Regis do Bahia, mas apenas por valorização. Qualquer coisa que ele fizer, nós já vamos estar soltando foguetes, porque ele é um jogador que atuou apenas na primeira rodada e foi muito bem. E então, por conta disso, qualquer coisa que ele fizer, ele vai valorizar. Apesar de um aprendizado que eu aproveito aqui para poder... Esse registro que eu faço acaba sendo um arquivo para o ano que vem. Se o jogador tem a média alta em relação ao preço, quando ele vai para a segunda rodada... Ele ser muito caro e ter valorizado bastante não ajuda ele em nada, meus amigos. Porque o Nino Paraíba, como ele tinha 22 pontos de média e custava 21, ele naturalmente era para ter valorizado mais do que os outros. Por exemplo, a Arrascaeta, caso eles tivessem tirado uma nota semelhante. Mas aconteceu que ele valorizou igualzinho aos demais, dando aí a entender que o Cartola não valoriza em nada o jogador que consegue muitas cartoletas e fica bem caro. Se ele tem a média alta em relação ao preço, qualquer jogador nessa situação, independente do seu preço, o esquema é o mesmo. Os caras sempre vão valorizar da mesma forma. Esse foi um super aprendizado aí sobre a segunda rodada. Talvez o nosso único erro de raciocínio. O resto tudo a gente acertou na mosca. Jogador que a gente falou que ia valorizar, valorizou. O que ia desvalorizar, desvalorizou. Para essa terceira rodada, então a gente tem aí o Regis, né, que ele só jogou na primeira rodada e foi bem. E estamos aí escalando um jogador que a gente estava em dúvida, mas não temos mais dúvida, o Rodrigo Lindoso. O Lindoso ele só jogou na segunda rodada, mas ele foi bem demais da conta. O nosso amigo agora está custando... Deixa eu pegar aqui, meus amigos, eu tô falando com vocês e tô olhando para outra tela. 11 cartoletas ele tá custando agora e tem a média de 15,60. Para o jogador que atuou apenas na segunda rodada e vem para a terceira,
a lógica para ele, a regra, é a mesma dos jogadores que atuaram nas duas partidas. Mais um aprendizado aí com o amigo Mário lá do canal Gamer Marios. Então, antes mesmo da rodada, vocês podem calcular que a relação da média do Rodrigo Lindoso com o preço já é de 139%. É uma loucura. Então, meus amigos, o Rodrigo Lindoso não é boa para valorizar, não. É foda. Pode escalar que o nosso amigo vai dar cartoleta bastante. Acredito, tô baixando aqui a cabeça, acreditando que esse esquema aí é o correto, né? O entendimento sobre o sistema de valorização, e por isso estamos indo aí seco no jogador do Botafogo, sem mais nem menos, e é o que nós recomendamos para todos vocês também. Depois, se a gente quebrar a cara, a gente aparece aqui também para dizer erramos. Porém, temos aí muita convicção de que vai ser essa maneira que o Cartola vai analisar a situação do jogador. Ele pode tirar uma nota bem menor do que a sua média que ele valoriza. Então, prosseguindo com a escalação, nós já explicamos de 2 jogadores, o ataque aí todo dentro do provável, Botafogo favorito contra o Bahia, a gente botou o Pimpão, Atlético favorito contra a Ponte, nós colocamos o Fred, Romero favorito, o Corinthians contra o Atlético Goianiense, e nós escalamos aí o jogador corintiano. Casares também excelente para valorização, jogador barato, e isso em qualquer situação o jogador é boa. Nas laterais, 2 mitos, o Reinaldo e o Vitor Ferraz, o Vitor Ramos. Falei 2 Vitor, né? Vitor Ferraz, Vitor Ramos, é o Vitor Luiz. Vitor Luiz, lateral do Botafogo. Eu confundi com Ferraz porque nós temos aí na zaga, o Matheus Ferraz do Sport. Escalamos ele, o treinador. O caso do Daniel Paulista é por conta do preço do time, né? A gente escala agora o Bons e Baratos de acordo com a média dos cartoleiros. Não tem problema que tenha jogadores caros no nosso time. É até uma forma da gente mostrar para os amigos que é possível escalar os bons jogadores para a rodada, mesmo eles estando caros, e ainda assim comportar as nossas cartoletas terem condições para isso. O grande objetivo nosso com Bons e Baratos é esse. E o time aí com 111 de preço, a média dos cartoleiros está em 115. O time da segunda rodada do Bons e Baratos, ele foi escalado com menos de 100 cartoletas e valorizou 13. Então eu tenho certeza que esse preço aí está ao alcance de todos. E por isso vamos aí com essa escalação para a terceira rodada e que nós tenhamos muito sucesso. Aquele abraço e bora, Mita!